Uhum. Oi, Gilberto. Oi, Fowler. Olá. Que horas são? Oi, Roberta. Eu entrei um pouquinho mais cedo. Tentar começar em ponto às 7h30. Opa. Oi, Sheila. Oi, Dani. Boa noite, Sheila. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Mariana. E aí, pessoal, mais adaptados? Tenho falado com bastante gente, parece que as pessoas já estão bem mais adaptadas a essa nova vida. Ah, deixa eu colocar um negócio aqui do não perturbe, que aí eu não... Pronto. Oi, Paulo. Mas, Lisa, você tá vivendo no paraíso, né? Fica postando aquele monte de pão, de bolo que você faz. É uma maravilha isso aí, né? Tá morando lá no campo, que delícia. Oi, Marta, tudo bem? Olá, olá. Hoje a gente vai fazer uma live. É, menina, vou pra São Francisco Xavier, uma delícia, viu? Eu vou te visitar aí, acho que. Bom, imagina, né? Aquelas. Tô aqui no centrão do Covid, moro em zona hospitalar. Melhor não ir aí, né? São Francisco Xavier. Ah, vem cá, Ida. Então, a gente vai fazer. Eu vou fazer uma live um pouco diferente hoje. Não muito diferente, mas um pouco diferente. A gente vai falar de um assunto assim. Oi, Tereza. Ô, pequena. Minha cachorra hoje tá meio atacada.
que eu decidi, assim, trazer para vocês hoje? A gente não vai ver coisa do livro, né, do manual de Mindfulness e Autocompaixão, a gente vai ver algumas coisas diferentes, assim, porque eu tava fazendo uma pesquisa essa semana e daí eu encontrei um artigo de revisão que acabou de sair, saiu agorinha, e ele é um artigo de revisão, né, que levanta 35 estudos que foram feitos sobre as relações entre a prática de autocompaixão e o transtorno de estresse pós-traumático, que é um tema importante, né, da gente conversar nessa situação que a gente tá, né? Porque assim, o que acontece, né? Pra quem não sabe, aliás, assim, é engraçado isso que as pessoas não sabem nem que eu sou psicoterapeuta, né? Eu tô pra avisar isso no Instagram. Eu recebo algumas mensagens assim, você atende? Atendo, faz tempo, faz 20 anos. Então, o que acontece, assim, também as pessoas não sabem que eu fui professora de graduação, eu dei aula pra Mariana, não sei se a Mariana tá aí ainda. A Adriana também, dei aula pra Adriana, dei aula pra uma porção de gente, eu era professora mesmo, de psicopatologia, né? Então, assim, só que há muito tempo eu não falo de psicopatologia. Só que a gente tá precisando falar, assim, algumas coisas, né, nessa situação de Covid, que é falar a respeito dos transtornos relacionados a... Wilson, também fui sua professora. A gente precisa falar das questões relacionadas ao estresse, né, a quadros graves relacionados a situações estressantes, especialmente as situações traumáticas, né? Então, assim, nossa, tá cheio de aluno aqui, né? Então, o que acontece é que, assim, todo mundo concorda que a gente tá vivendo uma situação estressante hoje, né? E ela vai ser, na verdade, a situação ela não é estressante em si, mas ela vai ser mais ou menos estressante de acordo com os nossos recursos para lidar com ela, né? A gente já sabe que, lógico, algumas situações elas têm o potencial de gerar mais estresse, de gerar mais dano pra gente, né? Danos emocionais, físicos, etc. Mas tudo vai depender dos recursos individuais de cada um, das estratégias de enfrentamento do estresse de cada um, né? E aí, assim, as situações estressantes, elas podem ir desde, assim, elas desencadeiam o estresse até situações que a gente pode considerar situações traumáticas. E as situações traumáticas, né, o trauma em si, lógico que tem coisas clássicas, né, poxa, uma violência, um sequestro, um abuso sexual, enfim... todas essas situações, elas têm um potencial aí, elas são situações traumáticas, né? É difícil não ser para alguém, né? Agora, uma situação se configurar um trauma também vai depender dos recursos individuais e da avaliação que as pessoas fazem dessa situação, né? Então, assim, óbvio, tirando o que é clássico, que é óbvio de ser um trauma, o que pode ser um trauma para mim, pode não ser um trauma para outras pessoas, né? Então, assim, nessa situação de Covid, então a gente tem algumas frentes, assim, de situações traumáticas. Então, obviamente, lidar com tudo isso na linha de frente, no tratamento, por exemplo, os profissionais de saúde que estão atendendo, né, os profissionais. Principalmente porque a gente sabe que, assim, os equipamentos de segurança, eles estão em falta. Isso por si só já pode ser vivenciado como um trauma. A exposição direta à doença, à contaminação, isso pode ser considerado, pode ser vivenciado como um trauma. Tratar uma doença complicada, assim, envolve muito medo de não ter leito, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí para o profissional da saúde, isso pode ser vivenciado como um trauma. Para as pessoas que se contaminaram, para as pessoas que foram ou que são pacientes de Covid. Então, assim, essa coisa deles ficarem isolados, né? A Organização Mundial da Saúde fala pra gente, assim, não fala a pessoa que tem Covid, não se refere assim a pessoa, né? É um ser humano, é uma pessoa que tá com uma condição.
e que precisa ter uma abordagem física e mental com relação a isso. Não chama de paciente de Covid, né? Isso tem, inclusive, gente, no site da Organização Mundial da Saúde, né? As orientações com relação a como lidar com isso, né? Como os aspectos psicológicos relacionados a essa doença. Então, sim, os pacientes de Covid, né, as pessoas que, rotulando, né, as pessoas que se contaminaram, que receberam tratamento, que precisam ficar em quarentena, né, em casa, elas podem experimentar isso, né, o isolamento, o medo de contaminar outros familiares, e eles podem experimentar sintomas de transtorno de estresse pós-traumático também. E pessoas que não foram contaminadas, né, não têm a doença, não tiveram a doença, elas também podem, dependendo do modo como elas vão experimentar algumas coisas. Então, como é que é para elas irem ao mercado? Então, se elas estão no mercado, uma pessoa dá uma tossida lá do lado dela, dependendo dos recursos individuais da pessoa, ela pode experienciar isso como um trauma, né? Pelo medo de se contaminar e tudo que isso pode envolver especificamente na vida daquela pessoa, tá? Então, assim, repetindo para vocês, a questão do estresse pós-traumático não é um evento em si isoladamente, né? Mas para cada um de nós pode ou não existir fatores prévios. Por exemplo, não é todo mundo que experiencia uma situação traumática que vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. O fato dela ter tido uma experiência prévia de trauma a predispõe mais a desenvolver um trauma. Outra coisa, traumas na infância, especialmente traumas na infância. Quem sofreu traumas na infância é mais predisposto a estresse pós-traumático. Mais ou menos resiliência individual. E o repertório das estratégias de coping, que são as estratégias de enfrentamento ao estresse. Então, assim, a gente tem estratégias de enfrentamento ao estresse que são adaptativas e que são não adaptativas. O meu doutorado foi a respeito disso, inclusive, né? Eu estudei estratégias de coping de pacientes com transtorno bipolar, né? Então, assim, lembrando para vocês que trauma é diferente de situações estressantes, né? Não quero que vocês saiam daqui e falem, nós estamos com trauma e tal. Não, a gente está vivendo, em princípio, uma situação de estresse com potencial para trauma, com potencial para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático em algumas pessoas com alguma suscetibilidade para isso, certo? Deixa eu ver o que mais. Então, por exemplo, eu não vou entrar no mérito aqui do que é, dos sintomas, mas só para dar uma geral para vocês, assim, a pessoa tem que vivenciar. Então, critérios DSM-5, né? A pessoa ela vai experimentar os sintomas durante pelo menos um mês, né? Para ela receber, né, o diagnóstico. Então, assim, por exemplo, aquelas lembranças intrusivas da situação traumática, sonhos angustiantes, sintomas dissociativos, por exemplo, flashback, a pessoa realmente acha que está vivenciando aquilo novamente, ela perde um pouco o contato ali com a realidade, com o momento presente, né, com o que está acontecendo de fato. Um sofrimento psicológico intenso, reações fisiológicas intensas, quando ela está em situações que se assemelham ao trauma. Então, assim, eu dei um exemplo bobo, né, do supermercado, que a pessoa dá uma tossida na cara dela, enfim, ela quando voltar no supermercado, ela pode vivenciar um sofrimento psicológico e reações fisiológicas muito intensas, de voltar naquele lugar e estar exposto a isso novamente, né, por exemplo. Muitos comportamentos de evitação, né, de situações que podem ter a ver com trauma, e alterações cognitivas e alterações no humor, né. Então, eu acabei não falando o nome, né, do artigo que eu vou contar aqui para vocês, esse artigo de revisão. O nome dele é Self-Compassion, Trauma and Post-Traumatic Stress Disorder, a Systematic Review. Quem quiser o artigo completo, eu tenho. Me manda um direct com o e-mail, que aí aos poucos eu vou mandando, tá? Eu não tenho como anexar arquivo no Instagram. Então, a ideia aqui é assim, ó, esse momento que eu converso com vocês, a gente conversa sobre autocompaixão, né? Então, assim, frente a essa situação potencial de trauma e de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, como é que as práticas, né, de autocompaixão
A pergunta é, as práticas de autocompaixão poderiam nos proteger, né, do desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático? Né? Essa que é a pergunta, né? Então, assim, esse estudo, ele faz uma revisão sistemática de outros 35 estudos que investigaram isso, né? E, assim, eu gosto muito de trazer coisa de ciência, porque tá faltando, né? Hoje, assim, no nosso país. Então, é sempre bom a gente lembrar que a ciência existe e que ela tá aí para responder perguntas importantes, assim, né? E até, assim, contar muito por cima isso para vocês. Existe hoje uma pesquisa que envolve 19 países que está estudando os efeitos psicológicos da Covid-19 e se a compaixão seria um efeito protetor. Né? E tem duas brasileiras participando dessa pesquisa e uma delas sou eu. Mas eu não vou e não posso contar detalhes dessa pesquisa, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou contando, né? Então, assim, a conclusão geral do estudo é que, de fato, assim, quanto maiores os níveis de autocompaixão, é sempre mais do mesmo e todos falando a mesma coisa superficial. Pois é, por isso que a gente tem que, né, usar a ciência, né, Lisa? Então, assim, a conclusão desse estudo, a conclusão geral é que sim, níveis maiores de autocompaixão estão associados com uma redução da sintomatologia do transtorno de estresse pós-traumático em diversas populações clínicas e também em amostras da comunidade, né, que são pesquisas que pegam amostras aleatórias, não é população clínica, não são pessoas que já têm esse diagnóstico, mas eles fazem pesquisas de correlação. Eles fazem questionários de transtorno de estresse pós-traumático, outros questionários, questionário de autocompaixão. O questionário mais utilizado de autocompaixão nas pesquisas é o questionário da Christine Neff, né, que é a escala de autocompaixão. Então, quando a pessoa treina a autocompaixão, né, isso pode atenuar os sintomas de TEPT e reduzir o impacto da exposição ao trauma, né? E também uma coisa muito interessante, diminuir, em geral, a culpa e a vergonha que, em geral, vêm associadas às situações de trauma. Sabe aquela coisa da... sofreu estupro porque estava de minissaia? Né? Coisas assim. Então, assim, as pessoas que elas passam por um trauma, que elas sofrem uma violência, é muito comum a pessoa se sentir culpada pela violência que ela sofreu. Né? Então a autocompaixão protege a gente de sentir culpa e vergonha pelo que fizeram com a gente, né? Só que assim, por que a gente ainda não tem muita clareza? A gente tem algumas hipóteses, né, do porquê que a autocompaixão protege a gente aí nessas situações de trauma, né? Então, assim, primeiro, porque a autocompaixão, ela diminui a nossa esquiva ao desconforto emocional. Lembra que eu sempre falo pra vocês, um dos componentes da autocompaixão é mindfulness. Mindfulness nos ajuda a nos abrir ao sofrimento e a tolerar aquilo, a ficar com aquelas emoções difíceis, com aquelas experiências dolorosas, né? Então, isso evita, né, a esquiva experiencial que é muito comum depois que a gente sofre trauma. Então, assim, a autocompaixão, ela seria uma resposta saudável a uma situação traumática, né? Então, assim, o transtorno de estresse pós-traumático, ele tanto se desenvolve como ele é mantido por essa percepção de ameaças contínuas, né? O nosso sistema de ameaça e defesa, ele tá constantemente ativado, ele tá constantemente em ação, né? E a autocompaixão, ela vai atuar justamente nessa questão da vergonha, da autocrítica, que é comum após uma exposição a uma experiência traumática. E isso contribui para a sintomatologia do TEPT, a vergonha e a culpa. O segundo ponto é que a autocompaixão, ela está relacionada ao estilo de coping mais adaptativo, ou seja, a pessoa que treina a autocompaixão, ela tem um repertório de estratégias de enfrentamento do estresse mais adaptativas, mais saudáveis. Em que sentido?
por exemplo, estratégia de coping, a gente pode enfrentar o estresse de várias maneiras, né? Não necessariamente são maneiras adaptativas. A gente tem um problema em português com a palavra enfrentamento, né? Sempre que a gente fala enfrentamento, parece que a gente está enfrentando numa boa, assim, é uma coisa legal, tá? Sim, a escala é validada no Brasil. Tem artigo publicado sobre a validação dessa escala, tá? É do grupo do Cláudio Rutz, Patrícia. Então, assim, eu posso enfrentar uma situação de estresse usando drogas, por exemplo. Isso é um enfrentamento. Eu posso enfrentar uma situação de estresse, uma situação de trauma, fugindo, evitando, me esquivando. Eu posso comer... eu posso fumar, ou eu posso usar estratégias de resolução de problema. Se é uma coisa mais voltada para coisa fisiológica, eu posso fazer uma atividade física, enfim. O que eu tô querendo dizer para vocês é que esse termo, estratégia de enfrentamento, ela não necessariamente vai denotar que essas estratégias são adaptativas, tá? Então, a evitação, a esquiva experiencial é uma estratégia de enfrentamento do estresse que a gente considera não adaptativa. E quando a gente tem esse treinamento de autocompaixão, a gente consegue diminuir essa esquiva experiencial, certo? Então, a autocompaixão, ela está associada a menos evitação, a menos supressão de pensamentos. A gente não fica assim, não posso pensar isso, não posso pensar isso. Não, a gente sabe que os nossos pensamentos não são fatos, a gente entra em contato com eles e deixa eles passarem, né? Isso que traz a prática do mindfulness, que ela está implícita, né, nas práticas de autocompaixão. Menos ruminação também. A evitação experiencial, ela é muito característica do TEPT e contribui para sua manutenção, tá? Então, a autocompaixão está associada a menos sintomas de evitação, menos sintomas de esquiva. As pessoas que têm um treino em autocompaixão, elas podem se engajar mais nas memórias difíceis relacionadas ao trauma com uma suspensão do julgamento, ok? O terceiro ponto é que a autocompaixão está relacionada a uma maior regulação das emoções, mais resiliência e mais habilidades para manejar o estresse. E o último ponto é que, assim, essa é uma coisa super óbvia, né? A autocompaixão, ela tá relacionada a um maior sentimento de conexão social, que é um dos fatores mais robustos de resiliência a estresse pós-traumático. Conexão social tem a ver com suporte social, né? E também eu sempre falo daqueles 3 fluxos da compaixão, né? A pessoa que treina a autocompaixão, ela tá treinando a autocompaixão, ela tá treinando os 3 fluxos, né? Compaixão para si, compaixão para o outro e uma abertura para receber compaixão do outro. Então a pessoa que tem um treino em autocompaixão, ela recebe, ela tá mais aberta para receber a ajuda do outro, ela tá aberta a esse suporte social em momentos de dificuldade, né? Ela se abre para receber a ajuda do outro. Então, concluindo, a melhor coisa que a gente tem a fazer nesta situação que estamos vivendo é praticar a autocompaixão. Faz sentido isso pra vocês? Obrigada. Então, a resposta à pergunta da live de hoje é sim. Sim, a autocompaixão, né? Porque as pesquisas estão... Lógico que assim, gente, o que acontece com pesquisa, né? Os estudos, esses 35 estudos, eles não são homogêneos, né? Não é uma coisa assim que tem uma robustez, né? Uau, gigante, né? Mas é um estudo de revisão que abre para novas pesquisas. Aliás, se uma pesquisa não abre para uma outra pesquisa, ela nem é pesquisa, eu sei lá o que é aquilo, né? Mas o que acontece é que, assim, a ciência ela é construída, assim, de tijolinho, né?
E esse estudo de revisão, junto com o que a gente sabe, né, com outros estudos do que os benefícios, né, da autocompaixão, nos faz assim, então tá, é um recurso interessante que a gente tem. É um recurso interessante, é um recurso que não é caro, né, é um recurso que eu posso aqui fazer da minha casa, né, então sim, vamos aprender, vamos fazer isso, né? Vamos se proteger por meio da autocompaixão, que vai ajudar a gente em tudo, né? Deixa eu ver as outras coisas que vocês escreveram aqui. Material que eu indico para leitura sobre esse fluxo da compaixão é os livros do Paul Gilbert. Então, assim, tem esse livro novo, né, que foi ele não é novo, mas a tradução para o português é Terapia Focada na Compaixão. Depois eu boto uma foto lá nos stories. Sim, legal que vocês estão concordando, assim, faz sentido, né? A autocompaixão tem me ajudado a lidar com a ansiedade por conta da pandemia. Maravilha! Sim, sempre investigando, né, Léo? É curioso isso, porque algumas pessoas não querem ajuda nesse momento. Fala dos idosos, oferecer ajuda eles não quiseram, eles se mostram aptos a enfrentar esse momento. Adriana, a questão dos idosos eu acho que é uma coisa mais da cultura deles, assim. Primeiro que eu acho que, eu não sei se eu tô sendo preconceituosa, se eu tiver, desculpa, né? Mas eu acho que a pessoa com mais idade, ela já passou por tanta coisa na vida, sabe? Talvez ela tenha mesmo uma resiliência maior, ela não tá vendo a dimensão, não tá entendendo o perigo. Ai, gente, tem gente novinha, né, que não tá levando, que não tá acreditando, né? Tem gente aí que é atleta e que tá tudo bem, né, assim, né? Então, assim, é super atleta e tá tudo bem, uma gripezinha, normal. Então, né, e os idosos têm muito aquela coisa, assim, de, tipo, não tira a minha autonomia, né? Então eu acho que tem que olhar um pouco com tem que olhar um pouco, não é que eles não querem ajuda, sabe? Sabe quando às vezes a gente fala assim pro idoso, deixa eu te ajudar? Não quero, mas não no sentido deles serem ingratos ou deles não quererem ajuda, é que eles não querem se sentir perdendo a autonomia, sabe? Acho que é uma negação, assim, um pouco da fase da vida, né? Então, né, gente, tipo, eu que não sou atleta, nada, eu realmente preciso me cuidar, sabe? Você também indica a leitura do Um Coração Sem Medo? Super indico a leitura do Um Coração Sem Medo. Não dá pra viver sem ter lido Um Coração Sem Medo, tá bom? Então, assim, super, assim. Tem muita coisa, a gente... Maravilha que a gente tem muita coisa hoje de compaixão, assim, em português e tem em outras línguas e... Assim, mas quem tem dificuldade de ler em outras línguas, tem muita coisa já em português, tá? É uma situação diferente de tudo que às vezes penso que falta referencial para avaliar a gravidade. Falta referencial para avaliar a gravidade, assim. É uma distopia, né, Wilson? Então, distopia é distopia. Então a gente precisa encarar que é distopia, né? E assim, essa semana eu até tô me planejando, assim, é tanto post que eu quero fazer, gente, eu tô muito produtiva, assim. Uma paciente minha falou uma frase essa semana muito legal, eu vou escrever sobre isso. Ela me disse assim, ó, a vida que tem pra hoje é essa. Então assim, ó, a vida que tem pra hoje é essa. No seguinte sentido, não dá pra gente encarar o que a gente tá vivendo como uma coisa provisória, como uma coisa fora da normalidade. A normalidade é essa. Então, dentro dessa normalidade, dentro do que a gente tem hoje, a gente precisa encontrar os nossos valores. A gente precisa encontrar uma vida que faça sentido pra gente. Afinal de contas, até o Viktor Frankl encontrou um sentido num campo de concentração, né? Então, assim, a gente consegue. Desde que a gente entenda e reconheça que isso hoje não é provisório. A gente não sabe quando vai durar, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas o que a gente tem hoje é isso. E dentro disso, o que eu posso fazer para ter a vida que eu gostaria de ter? É essa a pergunta, né? Os livros da Brené Brown, gosto bastante. A Brené Brown tem uma conversa bem próxima, né, da Christine Neff, e acho muito bom, muito legal também. Ela não é uma autora específica, né, de compaixão, mas ela fala também
disso, né? Deixa eu ver que horas são. Ok, a gente tem uns minutinhos. Assim, a prática que a gente vai fazer hoje é uma prática um pouquinho mais longa, eu acho. Eu vou tentar não passar de 10 minutos, porque para poder colocar lá no IGTV para vocês. Paulinho tá aqui, ele que tá fazendo para mim a tirada dos áudios, né, da live. A gente fica na ideia de que não estamos fazendo ao invés do que e na verdade, Juliana, com pandemia ou sem pandemia, a gente sempre vai fazer o que é possível, né? Sim, Luciana, as coisas não são permanentes, nunca foram, a gente que não se dava conta. E uma situação tão assim na cara, né? Não tem como assim, tipo, eu vi um postzinho em espanhol bem bonitinho, assim, a menina tava na janela e perguntou assim pra ela: o que você tá fazendo? Ah, me desfazendo dos meus planos pra esse ano, mais ou menos assim, né? Então, se desfaz do que você planejou e planeja outras coisas, né? Enquanto a gente tiver preso às coisas que iam acontecer e que não vão mais acontecer por causa da pandemia, são portas que se fecharam. Então a gente tem opção de olhar para isso como portas fechadas ou de olhar para as janelas que se abrem. Elas sempre se abrem. Eu não tô falando de uma coisa mística. Eu tô falando de uma coisa que é atencional. Sabe? Olha em volta e veja o que tem, o que se abriu, o que você pode fazer. Não tô falando de ser produtivo, de não ser produtivo. Essa discussão também já tá muito chata, né? Ai, não seja produtivo, seja produtivo. Não tem isso, né? A questão não é pra ser produtivo e nem pra não ser produtivo. É pra viver da melhor maneira que a gente puder viver. E viver bem implica, sim, produzir algumas coisas às vezes, porque tá virando pecado produzir algumas coisas, né? Assim, eu tô super produtiva e tô numa boa, mas não tô louca de produção, assim, sabe? Eu tava falando pra Camila, né? Ô, Camila, ainda vou limpar a casa hoje, cara. Eu vou dar uma aula agora às 9 e vou limpar a casa. Vou limpar a casa hoje. Porque eu quero acordar amanhã, sábado, e olhar assim pela janela e falar: a minha casa está limpa e eu vou curtir o dia, e eu vou curtir o domingo, e segunda-feira eu começo tudo de novo. Quando é que rasguei meu planejamento e joguei aos ventos? É isso. Faz outro, Paula. Faz outro. As coisas mudaram, a gente vai fazer outro. E depois vão mudar de novo, e a gente vai fazer outro. E é sempre assim. Vocês podem até fazer um exercício de olhar pra trás e ver que sempre foi assim. Sempre. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo assim: olha, vamos fazer um planejamento sabendo que ele vai ser desplanejado? Né? O tempo todo, assim, vai ser desplanejado. Crianças, vamos fazer a prática? Por isso que hoje eu passei maquiagem, assim, porque eu vou dar aula depois das 9, tá? Não que vocês não mereçam que eu apareça com uma cara melhor aqui, mas é porque eu vou dar aula às 9. Coisas para fazer na quarentena, viver a vida. Esta prática não é uma prática do programa Mais de Pandemia. Vocês estão me vendo? Eu tô aqui ainda? Gente, se alguém estiver me vendo, escreve sim. Beleza. Escreve sim, sim. Gente, é o seguinte, ó. Essa prática, ela se chama RAIN. Me conta quem conhece. Sim, já entendi. Alguém aqui conhece essa... Agora o sim, eu não sei se é o sim, tô te vendo, ou sim, conheço a prática RAIN. Vamos ter que mudar o código, não conheço. Legal. Então assim, ó, essa prática, ela foi apresentada pela primeira vez no livro Radical Acceptance, da Tara Brach. E aí depois, em 2013, num outro livro,
A Tara Brach apresenta a prática que se chama Rain da Autocompaixão, tá? Então, Lisa, você conhece a Rain da Autocompaixão? Então, a prática que a gente vai fazer hoje é a Rain da Autocompaixão. Certo? Acho que a gente pode começar. Então, assim, vou tentar fazer ela um pouco mais rápido, do que eu não... Sabe, acredito que eu não tenho relógio. Tá, seja o que Deus quiser. Vamos começar então, pessoal. Então, eu vou pedir que vocês coloquem numa postura de meditação pra gente começar. Eu convido vocês a assumirem uma postura cômoda, uma postura em que vocês se sintam alertas, ao mesmo tempo com relaxamento. E pouco a pouco, tá sentindo que você vai se assentando na sua postura, sentindo cada vez mais o peso do seu corpo se entregando ao solo, se entregando à gravidade, sentindo a estabilidade, sentindo o seu corpo firme como uma montanha. E vai entrando em contato com o ritmo da sua respiração. Notando as sensações da respiração no seu corpo profundamente. Talvez você possa notar onde você nota a respiração com mais clareza no seu corpo. Talvez no abdômen ou no tórax. Talvez o ar entrando e saindo pelas narinas. Apenas se conecte com o ritmo da sua respiração. Notando as sensações e o movimento que a respiração causa no seu corpo. E agora, eu te convido a reconhecer, a tomar consciência do que está ocorrendo na sua experiência. Algo que esteja te afetando de alguma maneira. Pode ser um pensamento, uma emoção, sensações físicas. Simplesmente reconheça que você está preso a essa experiência. De modo geral, quando nos sentimos presos a essas experiências dolorosas, nos acompanha uma voz crítica interna, vergonha, medo, o peso da ansiedade no corpo. E reconhecer esse sofrimento pode ser apenas um sussurro mental. Você pode dizer para si mesmo: isso dói. Estou sofrendo.
E agora que reconhecemos esses elementos em nossa experiência, vamos simplesmente aceitar que eles estão aí, deixando de lutar, de brigar com essa experiência, sem tentar controlar, modificar ou fugir dela, suspendendo nossos julgamentos a respeito disso. Isso não significa que nós não vamos julgar, mas sim reconhecendo honestamente a presença desses julgamentos, assim como dos sentimentos subjacentes. E aceitamos essas emoções. Você pode mentalmente sussurrar frases como: ok, medo, você está aí. E tudo bem. E você pode fazer isso com a sua dificuldade específica, com o seu sofrimento específico. E agora que reconhecemos e aceitamos o que está acontecendo, podemos aprofundar a nossa atenção por meio de uma investigação. Para isso, faça um chamado para a sua curiosidade natural, o desejo de saber a verdade, e foque a sua atenção na experiência que você vive nesse momento. E você pode se perguntar: o que mais chama minha atenção nesse momento? Como eu estou experimentando isso em meu corpo? Onde eu sinto com mais clareza em meu corpo? O que essa vulnerabilidade revela sobre mim? O que eu mais necessito agora? Deixe de lado as análises intelectuais que possa fazer e foque a sua atenção nos seus sentidos e no seu corpo. Durante essa investigação, é fundamental nos aproximar dessa experiência com ternura, amabilidade, sem julgar, com uma atitude de cuidado, o que dará uma sensação de segurança e te permitirá se conectar honestamente com as suas feridas, medos e vergonha. E agora que reconheceu que está sofrendo, naturalmente você se oferece autocompaixão. Conscientemente, se alimenta o seu eu interno com seu amor e ternura, de uma forma bondosa. Então, identifique o que mais necessita esse lugar dentro de você que está assustado, ferido, magoado. E logo lhe ofereça algo de cuidado. Eu necessito uma mensagem de consolo, de perdão. Eu necessito de uma companhia, de amor.
experimente e identifique que gesto de bondade te ajuda mais a se reconfortar ou suavizar o seu coração. E nesse momento, se você quiser, você pode colocar as mãos sobre o seu coração ou em outro lugar do corpo que seja reconfortante para você. E mentalmente, você pode dizer a você mesmo algumas frases. Por exemplo, eu estou aqui com você. Eu sinto que te amo. Não é sua culpa. Confia em sua generosidade. Confia em seus recursos. E se é difícil se oferecer amor, traga à sua mente um ser amoroso. Pode ser uma figura espiritual, um familiar, um amigo, o seu animal de estimação. E imagine que o amor desse ser está passando para você. Quando a intenção de despertar a autocompaixão é sincera, o menor gesto de amor, de oferecer amor, mesmo que pareça estranho em princípio, nutrirá o seu coração. E agora, você pode ir soltando a prática e descansando a sua atenção apenas na sua presença, se permitindo apenas ser o que você é agora e sentir o que quer que você esteja sentindo. Quando estiverem prontos, vocês podem abrir suavemente os olhos. É bem parecida, Fenícia. Eu acho que até eles se inspiraram na Tara Brach para fazer a prática. E aí, como foi? Aí nos próximos dias, gente, essa prática vai estar lá no meu IGTV. Paulinho vai fazer. Que aí vocês podem fazer e tem o áudio disponível e eu não dou curso de formação não, só curso para prática pessoal. Curso de formação só as instituições, assim, por exemplo, o Center for Mindful Self-Compassion, o pessoal do CCT, né, do programa do Tutem Jinpa. Ô Carla, essa live ela fica 24 horas no Instagram e essa live especificamente eu tô querendo baixar ela pra colocar no meu canalzinho lá do YouTube. E daí, pra quem assistiu desde o começo e achou que
Odeio essa frase que agrega valor para alguém, né? Que pode ajudar alguém. Vocês podem compartilhar com as pessoas e... Então, o que eu não falei no começo, Sheila, essa prática, ela não é uma prática só de autocompaixão, só de mindfulness. Ela é uma prática de mindfulness mais autocompaixão, né? Então, o que significa o RAIN, né? Esse acrônimo, R-A-I-N. O R é o reconhecer o que está acontecendo, mindfulness. O A, aceitar que a experiência permaneça tal como é, isso também tem a ver com mindfulness. O I, investigar com interesse e cuidado o que está rolando, o que está acontecendo comigo, qual que é a minha vulnerabilidade. E o N é nutrir-se com autocompaixão. Esse é o acrônimo, né, do RAIN, R-A-I-N. Então indiquem a live para quem vocês acreditem que possa se beneficiar. Porque a ideia é essa, né? A ideia é que isso possa chegar às pessoas para que isso possa ajudá-las. A chuva. Então, se vocês compartilham a live, vocês me ajudam a ajudar as pessoas, vocês também estão ajudando. E quando a gente ajuda os outros, a gente fica feliz, é um jeito da gente ficar feliz. Porque a compaixão, ela está relacionada a áreas cerebrais de felicidade. A gente pode, qualquer coisa que a gente faça, a gente pode dar esse significado, Carla, qualquer coisa. Qualquer coisa. O nosso almoço, o nosso jantar, o nosso banho, ele pode significar que eu tô cuidando, né, de alguma necessidade importante, né, e isso tem a ver com compaixão. Oi, Cláudia. Deixa eu ver que oração. Se ficar muito longa, as pessoas não assistem, as pessoas se enchem. Então é isso, tá bom? Eu vou deixar uma enquetezinha hoje lá pra vocês. Eu não vou perguntar como é que foi a prática, não. Eu vou perguntar se vocês têm alguma pergunta sobre o conteúdo da live. E eu acho que é isso. A gente já vai terminando então, tá bom? Senão fica muito comprida, fica chato. Então a gente se vê na sexta-feira de novo, né? Sextas de autocompaixão. Pois é, o momento. Agora, a gente tá ressignificando até a faxina, né? É o momento da atividade física. Tá bom, então, pessoal, até sexta-feira. Na quinta-feira eu falo pra vocês qual vai ser o assunto. Mas é sempre esse, é autocompaixão, a gente faz uma prática, a prática é disponibilizada e assim a gente vai seguindo. Certo, então? Um abraço para todo mundo, bom fim de semana, até sexta.